Olá, eu sou o professor João Anderson e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a eletiva de engenhocas do segundo ano. Bem, antes de entrar na Mobile, quando eu tinha meus 15 anos, eu fiz um curso técnico de mecânico de produção industrial e nesse curso eu aprendi desde trabalhar com ferramentas manuais como um martelo, uma chave, uma lima, até com máquinas manuais como uma furadeira, uma lixadeira e máquinas industriais, que são máquinas um pouco maiores, como por exemplo um torno, uma fresadora. E dentre essas máquinas maiores, tem algumas que são chamadas de máquinas CNC, que é uma sigla para comando numericamente controlável. Ou seja, essas máquinas, para que elas realizem uma tarefa, você tem que programar elas. Então existe uma lógica de programação, e ali eu vou dizendo para a máquina basicamente o que eu quero que ela faça. Ali foi meu primeiro contato com programação. Depois eu trabalhei um tempo na indústria, depois eu fui fazer licenciatura em matemática e aí acabei entrando na Mobile. E na Mobile eu já trabalhei também com programação, com robótica no primeiro e segundo ano. A gente participou até de competições de robótica, ficamos em segundo lugar, foi bem bacana. Depois eu trabalhei também um pouquinho com engenhocas no segundo ano e depois eu saí e agora eu estou voltando para engenhocas do segundo ano. Bem, o objetivo dessa eletiva, ele é basicamente colocar você em contato com o mundo da tecnologia programável. O que significa isso e como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso primeiro por meio dessa plaquinha que está aqui, tá? Que é o chamado Arduino. Essa plaquinha, se você digitar, por exemplo, aí no Google, aí, projetos com Arduino, você vai ver uma infinidade de projetos com Arduino. Por quê? Essa plaquinha ficou muito famosa porque ela é uma plaquinha de open source que fala, né? Ou seja, ela é aberta, o mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro constroem projetos e colaboram com o desenvolvimento dessa plaquinha. Então, ela se popularizou muito e hoje ela é de longe a plaquinha que mais se utiliza para fazer projetos com tecnologia programável no mundo inteiro. Então por isso que tem uma infinidade de projetos que dá para a gente fazer com essa plaquinha. Um exemplo desses inúmeros projetos é esse que eu montei aqui, que é basicamente uma simulação da Alexa. Então olha só que legal. Eu tenho aqui essa protoboard, que é essa plaquinha branca que nos auxilia a fazer as ligações. Aqui eu tenho o Arduino. Aqui embaixo eu tenho uma outra plaquinha, que é um módulo de reconhecimento de voz. E aí tenho esse microfone que está aqui e três LEDs que estão aqui. E basicamente o que eu fiz foi programar para que esses LEDs acendam conforme eu vou dando um comando de voz. Então, por exemplo, vermelho, acende o LED vermelho. Verde, LED verde. Amarelo, acendeu o LED amarelo. E assim eu posso falar a sequência que eu quiser, na ordem que eu quiser, e os LEDs vão acender. Então esse é só um exemplo simples de como que a gente consegue entender o funcionamento de, por exemplo, uma Alexa e tantas outras coisas que a gente consegue fazer. Então a gente consegue, por exemplo, tem os sensores que medem a umidade do ar, que medem a luminosidade, que medem distância. Eu tenho motores que eu consigo controlar, eu posso fazer tudo isso com o Arduino. Então, tudo isso é por meio dessa plaquinha e através de programação. Em Engenhocas, no segundo ano, a ideia é a gente ir fazendo vários projetinhos para que você aprenda como é que funciona o Arduino e como é que programa. Então isso é uma coisa já importante, assim, você não precisa saber programação para fazer a seletiva. Se você souber, ótimo. Se você não souber, não precisa. A gente vai desenvolver tudo aqui de lógica de programação. E além desses pequenos projetos, nós teremos dois grandes projetos. Um primeiro projeto seria simular o funcionamento de, pode ser uma sala de aula, pode ser uma casa, pode ser uma fábrica, um escritório, que você consiga controlar o máximo possível por meio de tecnologias, sejam elas por meio de comando de voz, sejam elas por meio de sensores. Então eu quero que as luzes acendam automaticamente quando escurecer, eu quero que aquela planta seja regada automaticamente quando a terra estiver num nível muito baixo, né, de umidade.
eu quero que dispare um alarme se tiver uma movimentação. Tudo isso dá para a gente simular com essa plaquinha aqui e programação. Esse é um projeto que eu quero desenvolver com vocês. Um segundo grande projeto que eu fiz quando eu dei Engenhocas, que é muito bacana, todo mundo adora, é construir um brinquedo. Né? E um brinquedo que ele vai aí desenvolver, né? Trabalhar com você tanto as habilidades manuais de ferramentas que a gente vai ter na sala Maker, que a gente vai trabalhar na sala Maker, quanto os conhecimentos de tecnologia com essa plaquinha. E aí a gente constrói um brinquedo, e aí no final do ano a gente vai lá um dia no Infantil 5 para que as crianças testem o seu brinquedo. E é muito bacana, os alunos adoram, as crianças adoram. É um dia super divertido, que você vê o seu projeto ali, as crianças empolgadas, querendo brincar e querendo se divertir, e é muito bacana. Esses são os dois grandes projetos que a gente vai desenvolver com esse com o Arduino e Engenhocas 2. Bem, por que você deve escolher Engenhocas 2? Se você é uma pessoa que gosta, né, de tecnologia, se você é uma pessoa que é curiosa de entender como que as coisas funcionam, se você gosta de propor soluções assim, inovadoras, digamos assim, e gosta também de trabalhar um pouco com ferramentas manuais, porque a gente vai estar na sala Maker, então a seletiva é a eletiva ideal para você, tá? Isso até implica, obviamente, na sua carreira, né? Eu sei que ainda é um pouco cedo, mas se você já tem uma tendência a pensar alguma coisa de repente na área de engenharia, de tecnologia, tenho certeza que você vai gostar dessa eletiva. Pessoal, muito obrigado e espero que vocês façam uma ótima escolha. Até breve.